Olá, meu nome é Paulo Saldanha, sou repórter da Folha de São Paulo da área de educação aqui em Brasília. Sou um dos diretores da GEDUCA, estou aqui para mediar a mesa As Vozes Conservadoras na Educação. Antes de a gente começar aqui ou apresentar os nossos convidados, eu queria primeiro dar um recadinho. A GEDUCA está com um edital de jornalismo e educação aberto. Os jornalistas que quiserem participar, ou seja, a GEDUCA, com apoio do Itaú Social, faz um apoio a essas pautas. Os jornalistas que quiserem fazer grandes pautas de jornalismo, grandes reportagens de jornalismo e educação, e não tiverem, às vezes, recursos para isso, ofereçam suas pautas ao edital. O edital financia aí esses jornalistas escolhidos nesse edital para fazer essas pautas. Esse ano tem um tema aí específico, a gente vai dar preferência a pautas que tratem de desigualdade na educação, e o prazo vai até dia 25 de outubro. Então, não deixe de se inscrever. Antes da gente começar essa mesa aqui, a gente vai ver o que preparou com estudantes aí do Brasil todo nessa época de pandemia. Vamos ver. Eu acordava 7 horas todo dia, eu fazia o serviço, as coisas de casa. Aí 11 horas eu pegava o ônibus, aí eu ia pra escola. Aí era meio-dia e pouquinho assim, que era... Não, que hora que entrava na escola, né? Porque no começo do ano ele era um horário, depois metade do mês mudou. Qual era o horário da escola mesmo? Entrava. Meio-dia e meio, é verdade, eu lembrei. Quando parou as aulas, no começo foi muito difícil, foi quando parou, porque a gente não sabia o que fazer, os alunos. E a gente começou a perguntar como vai ser, né, como vai ser uma faculdade agora em diante, né, por causa dessa pandemia. Aí todo mundo ficou preocupado e eu mesma fiquei muito preocupada com isso. Aí, quando os professores começaram a ter contato com os alunos, falar que ia ter a aula normal, mas em casa, aí ficou mais tranquilo, falei, não, vai ser mais fácil, tudo. Só que não foi tão fácil assim que eu imaginei que ia ser. Aí no começo foi meio difícil porque teve o aplicativo para ter a videoaula, mas nem era todo mundo estava acessando, mesmo eu não estava conseguindo ter acesso ao aplicativo. No começo não estava conseguindo acessar o vídeo, não estava conseguindo fazer a atividade. Aí quando eu comecei a ter acesso, comecei a fazer as aulas, tudo certo, e ficava meio perdida, não entendia nada que eles estavam falando, assim. E aí daí comecei a desanimar um pouco. Aí ele começou a fazer grupo, todos os professores com os alunos, e mandar atividade, provinha, trabalho, essas coisas. E mandar informações, no caso de tinha que ir na escola buscar alguma matéria, essas coisas. Aí foi mais fácil. Aí eu acabei desistindo de fazer videoaula, comecei a fazer mais assim, trabalho mesmo que eles mandavam pra mim. Nas fábricas das moradia dos trabalhadores, jamais. Aí no primeiro bimestre eu fiz completo, todos que eles mandaram, até que eu fiz as provinhas que eles mandou buscar na escola. Aí eu busquei, fiz todas as coisas que eles mandou, eu levei pra escola, tudo certo. Segundo bimestre, mesma coisa, eu comecei a fazer tudo certinho, prova, essas coisas, tudo. O do terceiro bimestre eu desanimei, não fiz nada. Eu acabei deixando porque já estava muito difícil. Do bimestre pra cá começou a estar muito difícil a atividade, eu acabei desanimando um pouco. Aí eu deixei de mão, que não ia fazer mais, até hoje eu não estou fazendo.
e me perdia muito, porque assim, no primeiro bimestre e no segundo, eles viavam bastante, então o grupo não parava. Era a gente era com o celular pitando. E agora no terceiro bimestre, assim, é muito raro, assim, algum dia ele mandava pelo menos um oi no grupo. Há 2 semanas do terceiro bimestre, eles mandou de boa, mas agora eles não estão mandando mais nada. Eles só mandam, assim, assistir aula, videoaula mesmo. Existem diversos tipos de trabalho. Existe o trabalho feminino. Ele ajuda, né? Todo professor. Tem professor que ele fica meio assim de ajudar, eles não querem ajudar muito. E assim, meus pais não têm condições de me ajudar. Então tudo era eu ali e era muito difícil a minha irmã ajudar, que ela não mora comigo. Enem fica um pouco meio complicado agora de fazer por causa das aulas, por causa dessa pandemia. Mas eu não vou desistir ainda. É meio difícil morar no zona rural, por causa que acesso muito difícil, não é mesmo coitado de uma cidade. Eu pretendo sim fazer a faculdade e ir embora daqui. Não sei onde vai ser o meu destino, mas eu não pretendo ficar pra cá, onde eu moro. Esse ano, normalmente, não consegui, não deu 100%, aprender mesmo, por causa que não é mesmo coitado de uma sala de aula para aprender tudo, mas espero que ano que vem seja diferente, que eu consigo pegar do zero e aprender tudo certo. Vamos lá, gente, vocês acompanharam aí o vídeo feito pela equipe da Geduca, com a história da Lohana. Eu vou apresentar agora os nossos convidados para essa mesa, para esse bate-papo. Primeiro eu queria agradecer enormemente aí a presença de vocês, que aceitaram o convite gentilmente, aceitaram o convite da Geduca. A gente está com a Amabile Passos, que é vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares e é membro também do Conselho Nacional de Educação. Estamos com o professor Anderson Ribeiro Correia, que é reitor do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, foi presidente da CAPES, o órgão do MEC aí que regula, avalia, também fomenta aí a pós-graduação ao longo de 2019. E estamos também com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do DEM, do Rio de Janeiro. Queria agradecer muito, mais uma vez, a presença de vocês. A gente, obviamente, não pretende encerrar esse tema nesse debate, mas eu espero que a gente consiga mostrar para quem está nos acompanhando, a gente tem uma plateia aí online dessa vez, com muitos jornalistas, muitos estudantes de jornalismo, pessoas interessadas no tema e também educadores aí que também quiseram acompanhar. Então tem gente do Brasil todo acompanhando esse debate e os outros debates da Geduca. Essa é a última mesa do dia, mas o congresso não termina agora, ainda tem na quinta e na sexta, então vocês continuem conectados aí com a gente. Pessoal, a gente... enfim, até o motivo dessa mesa não é segredo de ninguém, que no Brasil é uma onda conservadora que de direita, que chegou no Brasil em várias áreas da sociedade, e ficou muito claro, principalmente aí com a eleição, né, consolidou com as últimas eleições, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. A educação não passou imune a isso, né? Pelo contrário, muitas dessas agendas conservadoras estão aí no centro do debate, e sobre as quais a gente vai conversar um pouco sobre elas, né? Eu queria fazer uma pergunta genérica para os três, e aí a gente faz aí uma ordem de resposta. Quando a gente fala dessa onda, a gente fala, tem alguns temas que sempre vêm à tona, mas eu queria saber de vocês o que vocês acham que, afinal de contas, é esse conservadorismo na educação, o que é ser conservador na educação, e se, a gente está falando com jornalistas aqui, se os jornalistas têm conseguido reproduzir, explicar, explorar com cuidado o que representa aí essas visões. Queria começar, acho que primeiro com o deputado, que tem mandato popular, né, deputado? Então, aí o senhor pode começar, depois a gente vai seguindo aí uma sequência. O senhor está com a palavra, deputado. Obrigado, Paulo Saldanha e Anderson e a querida, o nome aqui da nossa coordenadora aí das escolas particulares.
Eu não A estou professora não tô Amabile. conseguindo ver. Professora Amabile. A todos vocês três, uma honra estar com vocês todos aqui nesse importante seminário. Inicialmente, Paulo e colegas, dizer que a onda conservadora é fruto de um longo período de uma onda no país, política, e isso também se reflete na educação, de valores um pouco mais à esquerda. E quando você tem um período muito longo, eu entendo que o que faz mal à democracia é esses períodos muito longos de um único pensamento ideológico. O grande barato da democracia é a alternância de poder e a alternância de visões ideológicas. Como nós vínhamos com muitos anos da esquerda no poder, isso também afetou diretamente essa questão da nossa educação. A base principal que diferencia o que é o conservadorismo na educação ou na política e o que é a esquerda é a visão global da política. Os governos de esquerda fizeram da educação e também da política um Estado totalitário. É o Estado que dita as regras, é o Estado que determina sobre tudo, e na educação não é diferente. É o Estado que detém o poder, inclusive, de ensinar os nossos filhos. Já a visão conservadora, a cosmovisão conservadora, ela vem no fortalecimento da célula máter da sociedade, inclusive com o olhar constitucional, que é a família. A família é a base e é quem vai, de verdade, fazer a orientação, inclusive educacional dos filhos, não menosprezando o ensino, a educação do país, mas são essas, para mim, o que diferenciar de quem defende uma educação conservadora para aqueles que defendem um outro modelo de educação o outro modelo defende o Estado com autonomia total para influenciar, determinar e educar. Nós defendemos a educação dada à família como base e o Estado entra com o aprimoramento, o aprendizado, o desenvolvimento na área de ensino. Isso, para mim, é a raiz das nossas diferenças. Depois vem detalhes isolados que, ao longo da nossa conversa, nós vamos falar um pouco mais profundamente e especificamente em cada uma dessas matérias. Mas acho que, para resumir, essa é a nossa diferença. Boa, deputado, falaremos sim. Passar a palavra agora para a professora Amabile. Por favor, professora. Bem, primeiramente, boa tarde, Saldanha, muito obrigada pelo convite, que bom estar com você. Eu quero cumprimentar todos os jornalistas e estudantes de jornalismo que nos ouvem, e também, em especial, o nosso assessor de imprensa, o grande jornalista Bernardo Brandão. Bom, eu agradeço a discussão, agradeço a pergunta e quero apenas completar um pouco o que o deputado falou, porque eu acredito que, na visão conservadora, a família é, de fato, a responsável pela criança. E ela é que deve escolher os caminhos da criança, sobretudo os caminhos da escola. Por isso que é tão importante que a família conheça a proposta pedagógica dos colégios, para que possa escolher aquele que mais ao seu discurso. Com valores, porque não pode ser diferente, os valores que as crianças ouvem na escola não pode ser diferente daquele que ouvem na família. Então, portanto, dentro da escola particular, você tem uma possibilidade de propostas pedagógicas e a família pode ficar muito confortável em encontrar aquela proposta que mais se adequa aos seus valores. Evidentemente que a gente, dentro da escola particular, tem a liberdade para tratar dos valores mais abertamente com as famílias e com as crianças, e temos também mais liberdade de falar de Deus com as crianças e com as famílias. E a criança está dentro do centro dessa proposta pedagógica. Foi muito bom, porque a BNCC, que foi discutida, ela foi iniciada no governo petista, e foi fechada e completada no governo Temer, e ela coloca a criança como o centro, o projeto de vida da criança como o centro da proposta pedagógica. Isso foi uma ampla discussão
no Brasil. Eu acho que vocês acompanharam dentro da Comissão de Educação, você mesmo, Saldanha, acompanhou. Haviam aqueles que defendiam que a criança era do Estado e nós defendíamos que a criança é da família. E a família, então, portanto, deve orientar também a escolha da escola e os princípios que as crianças vão receber e aprender dentro da escola. Obrigado, professora. Anderson, trazer aí sua experiência, inclusive comandando uma escola ligada às Forças Armadas, né? Então, o ITA, ele pertence à Força Aérea Brasileira, ele está debaixo do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Desde a criação do ITA, 70 anos atrás, a gente conserva os valores, né? Tanto os valores próprios do ITA, quanto a gente cultua também os valores da Força Aérea Brasileira. E um dos valores do ITA, o mais forte que a gente considera é a disciplina consciente, né? Isso, assim, o ITA tem um modelo padrão de que o aluno não é supervisionado durante a prova, ele faz a avaliação, a gente confia, tanto que na pandemia a gente não tem preocupação do aluno estar em home office, porque a gente tem, assim, sempre cultua os valores de autorregulação, de disciplina consciente. A gente tem aconselhamento, onde os professores não apenas eles ministram as disciplinas técnicas, mas eles também são, assim, responsáveis por trabalhar com os valores, né, de ética, cidadania, os valores patrióticos da Força Aérea Brasileira. Nós temos um departamento de humanidades, mesmo sendo uma escola pura de engenharia, nós temos um departamento de humanidades que ministra disciplinas de ética, de filosofia, de pensamento. E por estarmos também ligados à Força Aérea Brasileira, nós cultuamos os valores patrióticos, de nacionalismo, né? Tanto que foram esses valores que geraram a criação do ITA, ou seja, ter autonomia internacional, ter autonomia para construir aviões próprios e não ter que importar resto de guerra dos Estados Unidos, da época, e de outros países também. A gente quer ter autonomia no espaço, para ter um lançador de satélite próprio, nacional, pertencente ao país. Então, esses valores, eles norteiam a nossa atuação, né? E o lema do ITA, que Marechal Casimiro Montenegro Filho estabeleceu, é a formação de técnicos competentes, cidadãos conscientes. E esses valores que a gente cultua desde a criação, a gente busca, por meio de vários mecanismos, trabalhar com eles. Obrigado, professor. A educação tem uma série de problemas, mas também acho que talvez seja uma área muito estudada, em que há uma série de diagnósticos do que são esses problemas, de como resolver esses problemas. Alguns deles são praticamente unanimidade, né? A questão de formação de professores, o modelo de formação de professores, a questão da baixa valorização da carreira docente, problemas de gestão, financiamento, enfim, tem alguns temas aí que são sempre muito lembrados em estudos e evidências de que tem uma ligação com os grandes problemas da educação, questão curricular e tudo mais. E também uma outra questão que é a desigualdade, que eu queria citar por conta do vídeo que a gente viu aí de educação no campo, que é também um grande desafio para o país. Quando a gente fala dessa onda conservadora e de como isso vem impactando na educação, há muita crítica de que essa onda ela parece um pouco deslocada dos problemas reais e que há muita ideologia, muito dogma, principalmente também religioso, em relação a essa baixa conexão com os problemas que são evidenciados aí por pesquisas e por quem está fazendo educação. Vocês acham que a identificação desses problemas também tem ligação com bandeiras progressistas de esquerda, ou vocês acreditam que sim, é possível fazer uma conexão entre o que se defende no campo conservador com os problemas que são sistemáticos da educação? Queria começar agora com a professora Amabile, aí a gente vai fazendo uma inversão de ordem. Bem, obrigada, Saldanha. Você sabe que eu estou muito no meio da educação, né? Quer dizer, eu milito, ando, trabalho, estudo, nunca saí da escola desde 7 anos, então a gente pensa em educação. Uma coisa é certa, a escola pública tem que ser de qualidade. As escolas particulares da educação básica atendem apenas a 20% dos estudantes desse segmento. 8 brasileiros estão na escola pública. Por isso, a gente precisa batalhar pela qualidade da escola pública, para que o gap entre a escola pública e particular diminua. Esses problemas que você falou, por eles passam as soluções para uma escola pública de qualidade. A formação de um professor, que a gente tem discutido isso no Conselho, e tem discutido isso na Comissão de Educação e na sociedade, a própria FENEP já fez
3 congressos falando sobre formação de professor, passa pela valorização, e a valorização não é só... A valorização tem a ver também com o respeito que a sociedade dá à nossa profissão de professor, que eu acredito que nós temos heróis aqui nessa pandemia, e um dos heróis realmente são os professores, eu não tenho dúvida disso. Passa também pelo financiamento da educação, sobretudo do ensino superior, como é que a gente vai tratar agora, daqui para frente, depois da pandemia, esses brasileiros que querem fazer o ensino superior e que não têm financiamento para isso. Nós temos uma preocupação nesse segmento, porque na educação básica, se por um acaso a família passou por algum problema financeiro, ela tem sempre a escola pública como refúgio. Mas no ensino superior, não. Os adultos que desistirem de ensinar, de estudar agora, depois da pandemia, a gente vai perder esses estudantes. Então, nós precisamos pensar urgentemente na questão do financiamento, porque não houve nenhuma proposta do governo para os estudantes do ensino superior. Eles estão precisando de apoio. Nós fizemos uma pesquisa, estamos com 30 mil estudantes nesse ano da pandemia no ensino superior, e o nosso receio é perdê-los. E a gente precisa investir em educação, e esses assuntos que você colocou, realmente a solução passa por eles. E a escola pública tem que ser de qualidade, sobretudo na educação básica. Deputado, no Congresso, quando se fala de educação dentro da bancada religiosa, que o senhor é, enfim, um expoente aí dessas lideranças, o senhor sente que está conectado com os problemas, com as evidências, com os diagnósticos, ou há uma proeminência maior aí em relação a questões morais? Não sei se o deputado caiu. Eu acho que o deputado caiu. Vamos iniciar voltou. Dizendo que a gente tem um olhar para a educação. Toda creche. Como é que estamos? Eu preciso saber se estou falando. Eu acho que agora o senhor tá ao vivo, deputado. Bom, se estou ao vivo, vamos tentar. Estou ao vivo, ok? Sim. Desculpa aí, isso aí depois a gente resolve lá no ITA, esses problemas de conexão com a internet, a nossa tecnologia. Mas vamos lá. Eu tenho convicção de que o segmento religioso é um segmento no Brasil que entende muito bem todas as questões. Deixa eu só acomodar melhor aqui, porque quando saiu a internet eu acho que eu saí aqui do meu eixo principal. Vamos lá. O segmento religioso como um todo, nós temos o sentimento da base. Diferente do que muitas pessoas pensam, o segmento evangélico cresceu nas periferias, nos bairros mais humildes. E quando eu falo segmento evangélico, eu também reconheço que a Igreja Católica, de igual forma, tem suas bases muito fortes em periferias e outras religiões. O Brasil é um país com ampla maioria de religiosos. Respeitamos aqueles que não têm religião alguma. É um país e um Estado laico. Nós, protestantes, mais do que ninguém, defendemos a laicidade do Estado. Agora, não reconhecer a importância das religiões é um problema que houve ao longo da nossa história recente por conta da esquerda ter seus elos muito fortes com o ateísmo e humanismo e quiseram sempre ignorar as questões religiosas, o que respeitamos. Agora, desigualdade social, ninguém mais do que os segmentos religiosos fazemos trabalho nessa área e encontramos, sim, na educação, a maior ferramenta, posso dizer, depois da fé, a maior ferramenta para nós de igualdade social passa pela educação. Eu sou membro da Comissão de Educação desde o meu primeiro ano de mandato. Eu conheço a problemática deste vídeo que assistimos no início do nosso debate, muito mais próxima, de perto, o da zona rural. Mas também conheço o da comunidade aqui nas nossas favelas, onde
só no complexo da Penha, no Parque Proletário da Penha, no Rio de Janeiro, nós temos mais de 120 igrejas. Como dizer que não conheço? Eu visito todas elas. Conheço essa realidade. E aqui eu tenho que fazer algumas críticas construtivas, porque os últimos governos quadriplicaram os recursos no ensino superior. Entretanto, esqueceram do início. Eu nunca vi ninguém construir casa pelo telhado. Normalmente, se começa pelos fundamentos, pelas estruturas, pelas bases. E acho que a base da educação, no Brasil, deve começar na creche, onde nós temos hoje o maior déficit. Qualquer parlamentar chega hoje em Brasília e pergunte a qualquer parlamentar, depois do pedido de emprego e problema de saúde, a terceira demanda que existe nos nossos gabinetes é pedido para vagas em creches. Os pais, lógico, a mulher hoje, nesses tempos, mais do que nunca está inserida no mercado de trabalho e precisa deixar seus filhos em algum lugar. E, lamentavelmente, as famílias mais pobres, elas não têm recursos para colocar uma creche particular. Dependem da creche pública e tem uma falta enorme deste serviço na nossa educação. Vamos continuar o degrau seguinte, ensino básico, não é? O ensino fundamental. Nós temos ainda, lamentavelmente, escolas que chovem dentro. Outro dia estava no município do meu estado de Silva Jardim, com goteiras dentro de sala de aula, escolas de ensino fundamental. Se a gente for para o Nordeste e ribeirinhos do Brasil, o desastre ainda é maior. E nós temos que resolver esse problema do ensino fundamental. O ensino médio, nós temos o grande problema que é a evasão dos alunos, que não querem terminar, e aí são cooptados pelo tráfico, pela vida de facilidades, não é? E acabam não concluindo o seu ensino médio. Isso passa também pela capacitação do nosso corpo docente, pela valorização dos professores, que eu tenho convicção que a gente precisa de verdade. E assim, nós precisamos fazer dos nossos professores verdadeiros heróis, que lamentavelmente não é assim que vemos ainda no Brasil. Você vê aí países em que a reverência ao professor, enquanto nós estamos tendo que conviver no Brasil com professores sendo agredidos dentro de sala de aula. Porque, inclusive nisso, eu acho que a esquerda, lamentavelmente, contribui para a quebra do princípio de autoridade. A esquerda prega contra todo e qualquer tipo de autoridade, seja ela política, religiosa, seja ela familiar. Nós não. Nós, conservadores, pregamos o princípio da autoridade e o respeito. É por isso que nós entendemos que em nome da liberdade que a esquerda tanto prega, nós estamos vivendo a libertinagem na área educacional, onde vemos relatos diários, quem trabalha na área de educação, de professores sendo agredidos em sala de aula. Professores aqui no meu estado, que se não negociarem com um miliciano ou traficante, eles sequer conseguem entrar dentro da sua sala de aula para dar aula. Então, esse tipo de coisa nós precisamos mudar, e só vamos mudar com o retorno de valores. Valores que nós, conservadores da direita, sempre ensinamos, que é o respeito ao princípio da figura de autoridade. Seja ele figura da autoridade no lar, na política, na vida militar, na vida empresarial, em qualquer segmento social. Nós não podemos desfigurar a figura da autoridade. Eu acho que essa é uma contribuição que nós, religiosos, temos convicção do que podemos fazer e do que queremos fazer. Não somos só fundamento religioso que a gente quer. A gente, quando está discutindo isso aqui, eu estou discutindo sociologia. Para nós, é importante a figura da autoridade, o que a esquerda não gosta muito dessa palavra. Passar a palavra agora para o professor Anderson, se puder trazer também essa visão em relação aos problemas no ensino superior. Você falou um pouquinho sobre religião, né? Princípios religiosos. Até coloquei no Twitter, até te mandei outro dia, né, Paulo, o tweet que eu coloquei, que as melhores escolas do nível superior no Brasil são católicas e protestantes. Né? Coloquei também que as melhores escolas dos Estados Unidos tiveram uma base protestante. Harvard, Yale, etc. Né? Lembrar que a reforma protestante começou com Martinho Lutero, que queria que a Bíblia fosse lida na língua do povo.
era lida em latim, e pouca gente lia a Bíblia em latim, não sabia falar latim. E aí ele começou traduzindo a Bíblia para o alemão. Isso gerou a necessidade de que o povo estudasse cada vez mais a leitura, né, e as escolas foram crescendo, né? Até tal ponto, né, como eu mencionei, que os protestantes conseguiram aí fazer um sistema de ensino brilhante, assim como os católicos também. Com relação à formação de professores no Brasil, eu trabalhei na CAPES, né, fui presidente, e a gente tem lá uma área de ensino, né, de formação de professores, onde tem uma boa parte da formação dos professores no Brasil é feita com financiamento da CAPES, né? E foi criada recente. E detalhe interessante, a formação dos professores no Brasil, ela é muito teórica, né? O pessoal que faz pedagogia, principalmente em universidades públicas, a formação é muito teórica, distante, e precisa ser trabalhada pela CAPES, pelo MEC, pelo Conselho Nacional de Educação e pelas faculdades, né, tanto privadas como públicas. Muito foco em carreira acadêmica, né? Então a pessoa faz pedagogia, depois faz mestrado, doutorado e quer se tornar um acadêmico na área, o que é importante, mas não pode deixar de ter pessoal na base, na sala de aula. Muitos professores de universidades federais não têm experiência de sala de aula. Isso eu conversava com gente da CAPES, das universidades, inclusive um dos coordenadores da educação na CAPES disse para mim, olha, eu posso dizer que no meu departamento da minha universidade, a maioria nunca pisou numa sala de aula e ensina como que os professores vão lidar com esse assunto. Por isso a CAPES criou 2 programas, o PIBIC e o Residência Pedagógica, para poder colocar o aluno em contato com a sala de aula. E olha que interessante, a CAPES tem 2 áreas, uma de educação, uma de ensino, né? Até a gente perguntou por que são separadas essas 2 áreas. Deveria ser a mesma coisa, educação e ensino. Mas porque educação são aqueles que querem seguir carreira acadêmica. E aí tivemos que criar uma outra área, isso foi criado há alguns anos, né, na área de ensino, para abrigar a formação de professores, os mestrados profissionais em educação, né? Então, ou seja, eu acho que assim, independente de qual a vertente religiosa ou política, existe um consenso de que a formação de professores no Brasil precisa evoluir muito e com muito mais praticidade, mais ligação com as necessidades reais de sala de aula. Isso foi se afastando nos últimos anos, né? Isso precisa ser administrado imediatamente. Professor, o senhor comentou, só fazer uma pergunta que chegou aqui das pessoas que estão ouvindo. O Rafael Preto Alves Pereira, ele comenta que, até em relação ao que o senhor comentou, de que são as universidades públicas federais que são o top do ensino superior, e são públicas, como, por exemplo, o UFMENAD, e o senhor comentou, por exemplo, o PIBIC é também um programa que foi criado nos governos do PT. E tem muita essa crítica de que a esquerda criou-se um panorama culpada aí pelos problemas da educação e a todo esse discurso, mas, por exemplo, no exemplo das federais, há um resultado muito claro de que as universidades federais, apesar de o governo às vezes acusar de que elas são comandadas aí pela esquerda, elas têm tido bons resultados, né? Professor Anderson. Na verdade, não, você falou PIBIC, né, mas é PIBID, né, que seria equivalente ao programa de iniciação científica, o PIBIC, que seria do CNPq, e o PIBID, que é da CAPES, de iniciação à docência, né? E sim, eles são majoritariamente montados dentro das universidades federais, com grande apoio, né? Agora, vamos analisar o seguinte. Primeiro que as notas do ENAD, elas são diferentes, na particular na pública, depois a Mabi pode até comentar que ela cuida das particulares, tem um contexto aí que tem que ser colocado, né? Agora, muito avanço foi feito com o PIBID e o Residência Pedagógica, né? E isso foi alimentando, e eu espero que isso melhore a formação dos professores e com mais praticidade. E não é porque você tem nota boa no ENAD que você está preparado para enfrentar uma sala de aula. Porque a sala de aula envolve conhecimento prático, estágios, atividade, professores que têm a ligação com a base, e isso é muito importante. Então, são coisas que a gente tem que estar separando nessa ligação. Perfeito. Passar a palavra para o deputado Sócio, a partir dessa pergunta que o senhor também comentou no começo,
de que essa onda conservadora no Brasil, e com os reflexos na educação, ela vem em contraponto a uma onda de esquerda, né? E há um discurso muito forte, como eu comentei agora na pergunta anterior, de que a esquerda praticou políticas que causaram aí os grandes problemas da educação, né? Até a figura do escritor Paulo Freire é colocada muitas vezes como um bode expiatório para apontar um culpado, quando a gente sabe, na verdade, que o Paulo Freire não tem um método de alfabetização para crianças e que isso não é usado em todas as escolas e que não há, ele também não está presente nas diretrizes enfim, que fazem aí toda a organização do sistema educacional. Eu queria que o senhor comentasse assim, o que, afinal de contas, é visto como coisas de esquerda e que estão prejudicando a educação, do ponto de vista de políticas educacionais, né? Começar primeiro com o deputado, depois passar para a Amabile. Bom, eu sempre gosto de usar os parâmetros que a própria educação usa. Por exemplo, o PT, quando entrou ao governo, e aí eu não falo só do PT, eu já incluo até PSDB, vou um pouco mais atrás. Os índices de PISA, por exemplo, na educação brasileira, a cada medição ele só piora. Já que você usou o índice para a educação superior, eu vou usar os mesmos índices que a educação usa para a educação básica. Eu também comungo, como Anderson, de questionamento sobre esses índices. Mas já que são os únicos que temos, vamos trabalhar com eles. Então, em que melhorou a educação brasileira se nós só vamos a cada momento piorando no índice de PISA? É uma das perguntas que eu faço. Onde estão os méritos de verdade desses 14 anos de governo de esquerda, em especial do PT? Eu também acho que o PSDB lá, já com o Paulo Renato, começou toda essa mesma questão ideológica. Onde estão os resultados disso na prática, nos índices internacionais? Se a gente olhar para dentro do Brasil, eu fui aluno de escola pública na minha adolescência e infância. Eu fiz ensino, na minha época, primeiro e segundo graus, na escola pública. Eu me lembro que já a gente começava a ler e escrever e somar no que hoje é ensino fundamental. Hoje você vai em escola pública, lamentavelmente, a maioria dos alunos não sabem somar e muitos deles não sabem ler. Onde é que está o avanço? Alguém pode me mostrar na prática onde estão esses avanços? Foi um desastre. Se a questão é método Paulo Freire ou não, eu só sei que ele é o patrono da esquerda para a educação. Só sei que até agora, na prática, nos índices e nos resultados práticos, ao conversar, ao visitar, tenho aqui recebido muitos pais desesperados de colégios aqui que aluno está em quinta série do ensino fundamental e não sabe ler, não sabe fazer uma multiplicação simples, uma divisão, coisa que em outra época não era dessa forma. O que avançou essa educação? O desrespeito ao professor dentro de sala de aula só aumenta, agressões a professores só aumentam. Qual é o índice bom que a esquerda tem para mostrar? Se não tem índices que eu possa elogiar, só me resta criticar, lamentavelmente. Não é uma crítica sem fundamento, é uma crítica muito bem fundamentada nos resultados práticos do que a gente vê e nos índices que são medidos pelos próprios institutos que a esquerda gosta tanto de falar, como o índice de PISA, por exemplo, a vergonha que espero que um governo conservador comece a reverter e a gente comece a melhorar nesses índices todos internacionais. Deputado, tem uma avaliação de que o Brasil, por exemplo, o senhor deu o exemplo de que o senhor estudou e na época, quando o senhor estava na escola, na época a educação pública era boa, mas existia uma grande desigualdade, né? Muita gente pobre não estava na escola e a escola avançou, a universalização do ensino avançou exatamente para colocar dentro do sistema educacional muita gente pobre. Eu queria só contrapor o que o senhor falou e também saber a opinião também do senhor. A gente tem um exemplo, por exemplo, no Brasil, do Ceará como um grande exemplo de resultado educacional e é um estado governado pela esquerda já há muito tempo. O que o senhor acha que lá se teve alguma coisa conservadora que deu certo e que pode dar certo agora, a partir de agora?
lá, Saldanha, houve a famosa manipulação de dados. Eu conheço bem o Ceará. Aliás, gostaria de convidar você e todos os jornalistas para visitar o Ceará. Essa paraíso da educação brasileira vendido por seu Ciro Gomes. Uma família de coronéis de cangaço que governam o Estado a punho e mão de ferro, que manipulam os dados da educação para levar o povo ao engano. Eu conheço o Ceará. Eu sou muito amigo do senador Eduardo Girão, recentemente eleito por lá, e com ele visitei recentemente vários municípios do interior do Ceará. Estes índices do Ceará, se botarmos uma auditoria séria, o Brasil e os jornalistas jovens como você, Saldanha, é importante esse debate aqui para a gente falar umas verdades que o Brasil às vezes não conhece. Às vezes só conhece das estatísticas. É uma vergonha. Eu posso te afirmar porque eu fui e vim logo. É a mesma vergonha do resto do Brasil, lamentavelmente, tá? A educação lá do Ceará que você agora quer citar como um bom exemplo. Porque, lamentavelmente, só me restou a crer, depois do que eu vi, que os dados que são vendidos de lá, lamentavelmente, são manipulados. Eu acho que até seria aqui uma iniciativa boa, aproveitar a oportunidade na Folha, e eu lá em Brasília já tenho feito, para o novo ministro da Educação, botar uma auditoria especial em todos os estados, mas em especial no Ceará, para verificar esses dados que, para mim, até que me prove o contrário, depois de uma auditoria externa autônoma, tá? Porque não dá para confiar em dados com gente como é o comportamento da família Ciro Gomes, para a gente ver a veracidade dos dados de lá. Agora, eu discordo totalmente da sua afirmação que antes não tinha pobres na escola pública, quando havia toda essa inserção. Eu sou filho de família humilde. Meu pai sempre foi pastor, o maior salário que meu pai ganhou na vida foi 3 salários mínimos. E junto comigo estudavam várias outras. E eu não sou uma pessoa localizada no Rio de Janeiro, muito pelo contrário. Quando eu fiz meu ensino, a grande maioria do meu ensino fundamental e médio foi feito em Minas Gerais, que ainda continua tendo bons índices, é um estado que eu destaco, desde aquela época e até hoje, destaco como um estado, sim, que tem bom índice na educação, e é verídico na prática, porque eu conheço a realidade do estado de Minas Gerais ainda hoje, e eu depois tive a oportunidade de conhecer os 27 estados dessa federação. Eu sou um parlamentar que conheço os 27 estados da federação, logicamente que não no mínimo detalhe na educação, mas uma visão cultural, educacional ampla, eu conheço todos eles e estou aqui para te dizer de que família pobre, neste país, sempre esteve na escola pública, sempre. Não é agora que aumentou a inserção de famílias pobres, não. Sempre a única alternativa que restou às famílias era estar no ensino público, até porque não tinham condições. Aumentou a inserção deles, aumentou a durabilidade desse tempo escolar das famílias pobres? Sim, eu tenho que reconhecer. Lógico, houveram avanços. Eu não sou só daqueles que criticam. Você até fez uma pergunta ao Anderson anteriormente sobre as coisas boas que o PT e a esquerda fez ao longo do tempo. Uma delas foi quadriplicar os recursos no ensino superior. Eu só quero acreditar que a motivação para quadriplicar esses recursos tenham sido não motivações políticas, e sim motivação de política pública. Agora, eu não consigo entender como alguém constrói a casa pelo telhado e nunca pela base. Deputado, enfim, acho que agora um monte de jornalistas assistindo, vão todo mundo te procurar para pegar essas evidências aí de fraudes no Ceará, mas acho que é importante comentar que os dados das avaliações são feitos pelo governo federal. Só quero convidar os jornalistas que visitem o Ceará e conheçam a realidade. É só conhecer. Não, muito Aliás, bem. Eu particularmente já estive no Ceará. Né? Investigar. Sim, sem dúvida. Passar para a Amabile agora, para a gente também não ficar... Esse tema poderia ficar se estendendo aqui. Amabile, o que você acha aí dessa discussão? Eu não quero politizar, mas eu preciso fazer justiça a um grande educador cearense chamado Edgar Linhares, que foi quem criou o método de alfabetização usado em Sobral até hoje. Ele já é falecido, foi do Conselho de Educação, um grande educador, que trouxe índices, elevou índices de Sobral a patamares internacionais. Eu quero fazer justiça a esse educador. Ele, de fato, fez em Sobral um trabalho muito grande. Hoje, até hoje, Sobral
ainda colhe o fruto desse grande educador. E no ITA, deputado, a gente tem cearenses, acho que depois o Anderson pode falar para o senhor aí, o índice de entrada de cearenses no ITA é altíssimo, acho que não tem em nenhum outro estado. Está certo que também vem com a ajuda da escola particular, mas de qualquer maneira são alunos oriundos do Ceará. O Ceará tem sim índices bons. Se você me perdoe, eu quero passar rapidamente pela fala de todos aí, de PISA, SAEB, ENAD. O ENAD saiu ontem e a gente tem as notas altas no setor público, graças a Deus, nas federais, e não temos notas altas no setor privado. Evidentemente, a leitura que eu estava fazendo com o reitor Anderson é a base dos alunos, quer dizer, da onde vêm os alunos que estão nas federais? Os alunos que vêm da educação particular. Eles são a base daqueles que estão estudando hoje, portanto, eles têm a possibilidade de, sim, fazer um excelente curso e devem fazer um excelente curso. Acima de tudo, porque estão ali com dinheiro público, eles têm obrigação de ter um bom desempenho. Já nas escolas particulares, no ensino superior particular, a gente recebe os alunos que são oriundos da escola pública. E muitos, de fato, entram com defasagem de leitura, com defasagem de letramento, e não é raro que as faculdades particulares tenham que dedicar o seu primeiro semestre no resgate desses alunos, para que eles possam, de fato, entender o que estão lendo e avançar nos seus estudos, né? Essa é a questão do ENAD, que saiu ontem, eu acho que, fazendo a ressalva que o reitor me pediu para fazer, que também é um índice que nós temos, ele pode até, a gente questiona que talvez ele já esteja até defasado, mas é o índice que temos. O SAEB, ele se movimentou. Quando nós começamos com o SAEB lá atrás, né, a gente tinha a impressão que era um navio muito grande, a educação brasileira, e que a gente ia demorar demais para fazer qualquer movimento, sentir qualquer movimento. E esse ano a gente percebeu que a gente cresceu pouco, mas crescemos. O ensino médio cresceu de uma maneira mais significativa, que é onde a gente está investindo muito para poder tornar o ensino médio, primeiro, com menos evasão, mais atrativo, e está aí toda a reforma do ensino médio que a gente está discutindo, inclusive no âmbito do próprio Conselho. Já com relação ao PISA, se você expurga a escola particular do resultado do Brasil, você vai ver que a escola particular ela está pau a pau tendo com o primeiro mundo, tanto na questão da leitura, quanto na questão da matemática, e também agora na questão de ciências. A gente precisa melhorar os índices, sim, do PISA relativamente à escola pública, né? A escola particular, se você expurga, a escola até que vai indo bem, né? Eu acho que até que vai. A gente estava essa semana, Saldanha, lá no MEC, nós do Fórum, né? Das entidades que representam o ensino superior aqui no Brasil. E nós estávamos contando que essa gestão é a 11ª gestão que nós estamos convivendo dentro do MEC. Então, você imagina, né, que a gente já tem um bocado de caminhada na gestão, dentro do parâmetro de política publicacional. Tivemos grandes embates em todas essas gestões, embates que foram sempre visando melhorar a qualidade da educação. Claro que o debate, a gente não tem, quem ganha tem que ser a sociedade no debate, quem ganha no embate tem que ser, os alunos têm que... debates que se esgotam, eles vira e mexe, eles retornam à mesa, mas nós já estamos na 11ª gestão do MEC. Isso quer dizer que se teve culpado, somos todos nós, porque nós estamos discutindo, nós estamos fazendo política pública, nós estamos caminhando com o carro. O Brasil é gigantesco, o deputado disse que conhece, eu também conheço, sobretudo os estados do norte, claro, deputado na área particular, conheço bastante. E, então, se teve culpado, somos todos nós, mas eu acho que a discussão não é essa, a discussão é o que vamos fazer para essas coisas mudem, o que vamos fazer para que a gente possa implantar a reforma do ensino médio, o que vamos fazer para que a Base Nacional Comum Curricular seja um direito da criança brasileira, independente do município onde ela esteja, que aquele direito de aprender competências, habilidades, possa ser preservado. O que vamos fazer
para que a gente possa manter os alunos no ensino superior? O que vamos fazer para poder ter mais técnicos, mais tecnologia, mais gente querendo fazer engenharia? O que vamos fazer? Eu acho que é essa a grande questão. Eu não penso na questão do culpado, porque nós estamos na 11ª gestão. Passamos por vários presidentes, vários ministros. Ministros, então, Saldanha, se você contar desde a época que você mesmo está fazendo a COB, você pode ver, né? Quer dizer, nós estamos aí no centro do debate, nós estamos fazendo a educação. Então, nós precisamos realmente continuar no que estamos fazendo e buscando coisas novas. Veio a pandemia fez uma coisa boa, pegou a escola que estava no século XX, jogou no século XXI, foi um salto quântico. Fechamos o olho um dia, abrimos o outro, já éramos totalmente digital, coisa que talvez demorássemos mais tempo. Desculpa, Saldanha, se eu demorei, é isso aí. Perfeito, gente. Não, eu acho que quem está assistindo está aproveitando, está anotando ali para fazer muita pauta. Gente, vocês falaram do MEC, eu acho que é importante a gente entrar agora em relação ao executivo, enfim. Só lembrando que a GEDUCA sempre convida representantes do Ministério da Educação, esse é o nosso quarto congresso, e é a primeira vez que não tem nenhum representante do MEC aqui, embora haja, depois que começou o congresso, haja uma perspectiva de ter uma conversa pós-debate, pós-congresso, com um representante do INEP. Mas feito essa consideração, o presidente Bolsonaro, quando ele venceu as eleições, ele claramente se esperava que ele fosse levar para todas as áreas a linha de pensamento que foi vencedora nas eleições, né? E o que a gente viu até agora dentro do MEC são ministros bastante afiados, afinados com questões ideológicas. A gente teve o ministro Vélez Rodrigues, depois o ministro Weintraub. O governo tomou algumas iniciativas que eu queria pontuar em relação a como atuar nas políticas públicas. Uma foi a criação de uma comissão dentro do INEP para fazer um certo tipo de censura em determinados temas, porque o presidente Bolsonaro havia ficado bastante incomodado em anos anteriores, porque caiu questões que falava de homossexuais. O próprio ministro atual, Milton Ribeiro, disse que, em entrevista recente, que gostaria de ter um revisionismo histórico em relação à ditadura militar, né, que é um período que o presidente também elogia. Eu gostaria de saber de vocês, começar com o Anderson, que inclusive fez parte do governo, foi cotado para ser ministro. Como é que tem sido transparente nesse tipo de educação? Ou seja, a gente está falando aqui de uma visão conservadora. A sociedade tem entendido o que o MEC quer, e aí já juntando com uma pergunta da Cristiane Diodati, que é como que o senhor entende que está a postura do MEC em relação à educação brasileira. Vou começar com o professor Anderson, por favor. Então, Saldanha, a gente já participou de muitas coletivas ali no MEC, né? Tanto que você sabe que eu já fui da transição do governo Temer-Bolsonaro, né? Na área de educação. Acompanhei bastante o trabalho de vocês lá, de todos os jornalistas que estão presentes, né? Saudar a todos aí. Quando o Vélez era ministro, ele me convidou para fazer parte dessa comissão do INEP. Seriam 3 pessoas e eu seria uma delas. Ele me ligou perguntando se eu poderia fazer parte. Evidentemente que eu não posso negar uma determinação do ministro. Mas aí acabei sendo expulso da comissão, porque por uma coisa que eu falei. Uma coisa que eu disse para eles, olha, meu filho vai fazer o Enem esse final de ano. E aí eles, não, então você não pode fazer parte da comissão, porque você vai ver as questões com antecedência e teu filho você não podia ter parente de primeiro ou até segundo grau fazendo o Enem naquele momento ali, né? E aí outras pessoas fizeram parte da comissão lá do Enem. A gente também, assim, na transição, a gente colocou algumas inovações no MEC, né, que foram solicitadas pelo próprio presidente, né, como, por exemplo, a criação da Secretaria de Alfabetização. Foi criada lá na transição, eu ajudei a escrever, inclusive, o texto. Inclusive, os 2 da CEALF lá que estão além, nada ali não foi da transição, mas o Fábio Eduardo foram, eles trabalhar comigo lá e a gente teve uma atuação intensa lá, a gente ficava de manhã até de noite lá durante 2 meses trabalhando em cima disso. Também foram pedido para a gente estabelecer a Subsecretaria de Escolas Cívico-Militares. Foi criada, a gente trabalhou nessa criação, escreveu, e isso foram 2 frentes grandes. No 100 dias, a gente colocou 2 projetos na área de educação. Um foi a Política Nacional de Alfabetização, isso foram 35 projetos nos 100 dias.
E outro projeto também que entrou para o Sendiz e que eu na CAPES dediquei muito a ele foi o programa Ciência nas Escolas. Apesar de da meta estava no MCTI, mas o financiamento era majoritário da CAPES. Acho que era coisa de 100 milhões no total, 80 milhões era da CAPES. Quando eu estava entrando, assumindo o ministério, ele me ligou e falou, você tem que colocar hoje esse recurso aí. E aí eu achei uma verba na CAPES, a gente colocou 80 milhões. Não sei como está o programa hoje, mas a meta era colocar mais ciência dentro das escolas. O Futuros, que foi um programa também do MEC, que se inspirava muito no empreendedorismo, nos modelos americanos. A gente trabalhou em cima disso. Eu, pela CAPES, seria o responsável pela internacionalização. Foi enviado ao Congresso. Eu falei com o secretário da CISU faz pouco tempo, o Wagner Vilas Boas, que ele falou que foi enviado, sim. Né? Provavelmente lá o Sócrates vai avaliar, porque ele faz parte da Comissão de Educação. A gente está no ITA envolvendo a duplicação do ITA, um esforço do presidente Bolsonaro. Ele veio aqui recentemente até. Eu mostrei para ele aqui os investimentos que estão sendo feitos, né? O comandante do Norte estava, o ministro da Defesa estava junto com ele. Então, ou seja, o MEC ele vem numa linha, né? Agora, muito se fala sobre a questão assim, mais de as questões mais radicais do MEC, né? Lembrar uma coisa seguinte, né? O Escola Sem Partido é um programa antigo já, né? De 2004, não é uma coisa recente. Então, é uma coisa que vem sendo e geralmente, assim, o MEC, quando ele vai entrar nessas questões mais polêmicas, ele tem que olhar a legislação. Então, muito do que a Escola Sem Partido propõe, muito que os grupos mais de direita radical propõem, precisam ter aprovação do Congresso Nacional, tem que ter a aprovação da Assembleia Legislativa Estaduais, das câmaras municipais, tem que ter o entendimento do jurídico, né? Então, o MEC, eu lembro que uma frase que eu entrava e colocava assim, que eu não sei se ele falava publicamente, me falava reservado para a gente, olha, o MEC não tem os raios que você pode estar mandando e resolvendo o problema do Brasil inteiro de educação. Isso tem que ser feito nas regiões também. Então tem esse lado aí. Então, deputado, queria saber agora do senhor aí. O senhor acha que como o senhor acha que o MEC está conseguindo transmitir aí, ou está sendo conservador o suficiente? Paulo, obrigado pela pergunta, a oportunidade de esclarecer, e a gente tem que ter justiça histórica. Quero corroborar com o que a nossa professora falou anteriormente, porque como eu disse que conheço bastante o Ceará, e já vou responder sua pergunta, Sobral é exemplo. Realmente a senhora tem razão. Existem alguns, Sobral é um dos exemplos. Eu, quando falo que os índices não correspondem à realidade, é porque, por exemplo, quando eu vou ao Ceará, eu viajo ali daquele município que é colado a Fortaleza, onde está o Beach Park, ao Rio Grande do Norte de carro. Então, conheço os municípios outros. Agora, concordo e quero corroborar que Sobral é um bom exemplo e, por isso, Ciro Gomes gosta de usar a sua cidade, mas não fala da realidade do seu estado. Voltando à sua pergunta, uma das decepções que tenho, Saldanha, é com a infelicidade ainda do governo do nosso presidente Bolsonaro, que votei e fiz campanha, nessas escolhas dos ministros. Acho que até o Waltraub, especialmente nas questões ideológicas, eu não tenho dúvidas das convicções e do alinhamento dele, só que ele não era da área do ensino. Agora chegou o primeiro ministro, que é o atual ministro, que se dependesse de currículo, na minha avaliação, não é porque ele está participando aqui conosco, mas eu teria opção pelo Anderson, porque ele é um conservador também, como que lá está, mas está mais atualizado, é reitor do ITA pela segunda vez. Eu acho que teria um currículo um pouco mais atualizado do que do que o atual ministro que está ocupando a pasta. Mas acho que ainda para mim, falta muito, em especial, dessa resposta do governo Bolsonaro, em especial na questão do embate ao déficit de creches, de trabalho no ensino fundamental. Fico feliz aí por esse relato que eu desconhecia do Anderson na questão da alfabetização, que para mim é um erro gravíssimo da nossa educação. Nossos alunos, acabar de ouvir a professora de que as faculdades particulares têm que gastar o primeiro semestre preocupado com a interpretação de texto de seus alunos universitários, para ver a gravidade que está a nossa educação. Quando eu falo, é por causa desse tipo de comportamento.
E eu não posso cobrar isso da direita, porque a direita ainda não tinha tido a oportunidade de governar e implementar sua metodologia na área da educação. O que espero é que, com essa mudança de eixo na valorização da família, de valores, e aí respondendo também um pedaço da pergunta que você fez anterior, porque parece que nós, religiosos, somos caçadores de homossexuais na educação. Não é isso. Não se trata disso. A única coisa que nós queremos é que se respeite. Primeiro, que é votado no Congresso. Essa questão da famosa ideologia de gênero, que foi derrotada no Congresso Nacional, e de que alguns educadores mal intencionados querem fazer mau uso da educação brasileira para trazerem esse assunto de ideologia de gênero, que é questão ideológica, para dentro de sala de aula. Isso já foi derrotado no Congresso Nacional, não deveríamos nem estar discutindo sobre isso. Mas existe alguns maus, e a minoria, graças a Deus é a minoria, alguns maus professores que insistem nessa ideologia que não tem fundamento em lugar nenhum do mundo. E a segunda coisa é que ninguém mais do que religiosos respeitam as diversidades. Nós somos contra todo tipo de qualquer agressão, e em especial, pelo que eu acredito, respeito àqueles que divergem, da opção da sexualidade das pessoas. Agora, o que nós não queremos, e que o presidente falou em campanha, e que nós continuamos, e é por isso que ele ainda tem um grande apoio no segmento religioso no Brasil, é que nós não queremos que a escola seja usada por essa minoria de professores que querem doutrinar alunos, e em especial nas questões da sexualidade, onde existe, nós somos signatários de tantos acordos de direitos humanos internacionais que garantem aos pais a educação sobre sexualidade dos seus filhos, em especial aqueles no ensino fundamental, onde ali isso deve sim ser orientado, e orientado pelos pais, nunca por um professor. A única divergência nossa é essa, e o presidente nisso continua insistindo, e insistindo acertadamente, porque a única coisa que nós queremos é garantir aos pais o livre direito de orientar e conversar com seus filhos na idade adequada, no momento em que os pais e a família entendem oportuno, sobre a questão de sexualidade. E a escola fazer os seus ensinamentos biológicos, naturais, normais, e não usar do sagrado dever do aluno estar em sala de aula para fazer doutrinação com relação à sexualidade, que eu acho que isso está muito claro na nossa Constituição e nos acordos internacionais, que é um direito da família e não do professor. Tá, obrigado. A gente vai voltar a falar desse tema, que é um tema importante nesse debate. Só queria ouvir agora a professora Amábile em relação ao MEC, professora, e até que a senhora pudesse trazer, a senhora tem uma experiência grande em estar em escola, a senhora está no Conselho Nacional, a senhora vê, de fato, uma mudança de postura? Então, eu estava te falando que já são 11, né, administrações, né? E, claro, cada ministro tem o seu toque, tem a sua forma de receber, de negociar, de ouvir. Eu diria que, a partir do presidente Bolsonaro, o ministro veio um gentleman muito educado, um filósofo que entendia de educação. O Van Traub, ele trouxe um impacto muito grande com relação a essa questão da alfabetização. O Nadali tem o meu respeito desde a época que ele estava no Congresso. A gente que circula lá sabe que ele já vem fazendo essa política, já vem participando do debate dentro daquela casa. Ele tem trazido, sim, contribuições grandes. Nós vamos conseguir fazer uma mudança nessa questão da alfabetização. Eu acho que a secretaria foi muito bem pensada, muito bem articulada, a questão da ciência também. Eu acredito que a gente está crescendo. Eu não escutei, Saldanha, em nenhum desses 11 ministros, tipo assim, o que o outro fez está tudo esquecido, vamos esquecer. Eu não escutei. Eu vejo sempre uma maneira, eu tenho uma proposta diferente, eu vou continuar fazendo. O ministro Milton me encanta pela simplicidade dele. Né? Ele é assim uma pessoa muito simples, muito transparente. Ontem, na abertura que ele fez no ENAD, ele mostrou como é singelo, ele reconheceu
a capacidade técnica do Ministério da Educação, do INEP. Eu achei isso assim, eu nunca ouvi um ministro reconhecer a capacidade técnica do Ministério. Isso, de fato, me encantou. E, claro, a gente tem um fluxo de conversa muito mais fluente, né? A gente consegue terminar uma conversa, a conversa tem início, meio e fim, tinha com o Vélez, foi um pouco truculenta com alguns ministros do governo PT, mas não foi com outros ministros do governo PT. Eu acredito que o MEC agora está tomando um rumo, e eu espero que a gente, nesses 2 anos que a gente tem ainda com o ministro Milton, que ele, de fato, conclua tudo aquilo que ele deseja, os projetos dele, porque quem vai ganhar é o país. São nós, os professores, que estamos na ponta, dando aula, são os nossos alunos. Eu quero mesmo colaborar para que, de fato, ele tenha sucesso, que o INEP tenha sucesso, a CAPES tenha sucesso, o CNE tenha, porque o sucesso dessas políticas vai refletir na ponta, no sucesso dos nossos alunos. Perfeito. Gente, agora o deputado iniciou essa questão, que já era uma pergunta que estava aqui, várias pessoas perguntaram também em relação à questão de gênero. Houve um movimento desde da discussão do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2011, ou seja, anterior a isso, de retirar as menções a gênero, debate forte dentro do Congresso Nacional. Se retirou essa menção, embora não se tenha decidido que isso não pode ser tratado, né? Depois, na Base Nacional Comum Curricular, também houve uma pressão forte em cima do MEC. O MEC retirou mais de 10 menções que faziam menções a estratégias de igualdade de gênero, né? E aí houve toda uma comoção aí em relação a esse tema, virou uma bandeira muito grande do movimento conservador. O próprio Escola Sem Partido entrou com colocou essa agenda dentro do movimento, que não estava inicialmente, era uma questão mais voltada a questões políticas, né? Há uma crítica, por um outro lado, de que esse termo ideologia de gênero nunca foi usado por educadores, é um termo também que é usado de uma maneira errada por quem ataca, como se houvesse uma ideologia de tentar fazer com que as crianças ou os jovens escolham um tipo de vida específico. Há uma discussão de que tratar desses temas são parte de estratégia de evitar problemas que são contemporâneos, que estão dentro da escola, né? Problemas de gravidez na adolescência, problemas de violência contra as mulheres, problemas de homofobia, e aí se tem no mundo todo uma discussão entre educadores de que tratar isso dentro da escola, ou seja, colocar, evidentemente, adequado às idades, é uma maneira de tratar esses problemas e fazer a escola estar contemporânea, né? A escola estar moderna, ligada aos problemas sociais, né? Começar com o deputado. Deputado, por que há essa... O senhor comentou assim, parece que a bancada da gente é homofóbico e não é isso, mas por que há esse grande empenho? O senhor mesmo comentou assim, é uma minoria de professores, mas essa minoria que o senhor comentou, ao que parece, inspirou a grande agenda de conservadora na educação. O próprio presidente Bolsonaro se cresceu muito nesse tema, colocando uma campanha para evitar esse tipo de abordagem, como se isso fosse um ataque à família. O que, quando a gente conversa com educadores, e aí eu também queria saber a opinião do senhor, não é bem assim, né? Não há, nos preceitos de educação sexual, por exemplo, que é previsto na legislação, a educação sexual é prevista na Lei Maria da Penha, há uma extensão de colocar o professor, ou seja, de dar instrumentos para o professor trabalhar essas questões que são levadas pelos alunos na escola. Por que isso é importante não estar na escola? A gente não perde mais do que ganha, deputado? Saldanha, eu vou tentar fazer essa abordagem sem muita paixão, porque eu sou só uma voz eleita pela segunda vez pelo meu estado, e uma das grandes bandeiras nossas, e a ampla maioria dos meus eleitores, vem a mim com outra argumentação. Eu gostaria
que as escolas, em especiais as públicas brasileiras, fosse essa maravilha que você acabou de escrever, de professores que só chegam lá para evitar ataques homofóbicos, que somos contra qualquer agressão, qualquer coisa contra as pessoas pelas suas opções sexuais, somos contra agressão, aí como a Lei Maria da Penha, o protestantismo nasceu, os direitos humanos nasceu com a reforma protestante. Então, quererem colocar essa percha de radicalismo em nós, essa página eu até já passei, então não vou olhar e não vou fazer a defesa daquilo que defendemos, até porque fazemos isso em período eleitoral e eu estou participando desse diálogo muito respeitoso com todos vocês e valoroso. Aprendi coisas aqui com a professora, com o próprio Anderson e até com você. Não vou fazer esse debate acalorado no olhar político. Agora, eu preciso dizer a vocês de que os pais procuram a gente com denúncias gravíssimas. Apesar de ser uma minoria assim, de professores, as denúncias são absurdas. Os pais não concordam com o que vinha acontecendo na educação, onde à luz do olhar do pai e com o direito constitucional que ele tem da educação sexual, de que os filhos viessem com materiais didáticos, como aconteceram em alguns casos, que não quero ser radical, não foram em todos os estados que aconteceram, foram coisas localizadas, e isso assustava muito os pais, até pela precocidade com que isso era feito. Nós não somos contrários que a educação, ao seu tempo correto, aborde todos os temas possíveis, à luz da ciência, à luz da biologia. Não é esse o nosso problema, nunca foi esse o problema. Se fosse essa a reclamação dos pais para nós teríamos facilidade em orientar os pais e devolver este problema que vinha acontecendo na educação brasileira. Foi muito grave o que aconteceu. Eram pais realmente desesperados, porque eu acho que alguns maus professores, educadores, se excederam nos limites constitucionais do ensino e, lamentavelmente, fizeram dessas questões. E quando se discute que não é ideologia de gênero, se não é ideologia de gênero, por que a palavra gênero? De onde ela saiu? Se até outro momento era muito comum, quando você fala escola contemporânea, olha, eu sou uma pessoa que trato de viver todos os tempos. Eu sou evangélico e da ala um pouco mais progressista, da ala evangélica pentecostal, e eu sei o que é ser contemporâneo. Eu fui da época em que na minha igreja tinha uma série de regras que para nós jovens era um absurdo. Então, eu não sou daqueles radicais contra nada do que é contemporâneo, mas nós não podemos abrir mão de um direito que é da família para delegá-lo com delegação ad eterna ao educador, que muitas vezes não sabe, algumas vezes, não sabe onde é o seu limite. É só essa questão. Eu entendo de que a escola tem que ser contemporânea, podemos e devemos falar sobre todos os assuntos, entendendo que a primazia da educação, em especial na área da sexualidade, são dos pais e nunca da escola. É só essa a nossa diferença, não temos muita coisa diferente disso. Então, o senhor concorda que tem que haver educação sexual na escola para até ajudar crianças que sofrem abusos no ambiente familiar, que é muito comum, ou fora da escola? O senhor acredita que tem que haver educação sexual para combater esse tipo de situação? Educação sexual sempre houve nas escolas, nunca deixou de existir. Na minha época, eu estudei educação sexual na escola, mas a diferença está em como abordar esse assunto. O erro esteve em que aproveitaram dessa famosa ideologia de gênero para distorcer o que é educação sexual e praticarem doutrinação ideológica político-partidária. É só essa a nossa crítica. Perfeito. Vou passar agora para o Anderson. Anderson, eu queria manter essa pergunta com o senhor, mas também fazer colocar uma perguntinha a mais, que é em relação, por exemplo, o senhor comandou a CAPES e houve uma diretriz dentro do governo Bolsonaro de reduzir o fomento a pesquisas na área de humanas, né?
por um lado, tem essa coisa, temos que colocar o que é prioritário, mas também há muita gente que faz uma leitura de que isso seria um ataque ideológico às pesquisas que são feitas em humanas. O que o senhor acha dessas duas questões? Bom, depois do final, se tiver tempo de falar sobre a questão da esquerda, eu queria falar algumas coisas, como que a esquerda tem influenciado aí a educação e que precisam ser bem citadas, né? Sobre a tua pergunta da questão das humanas, eu fiz um levantamento quando eu cheguei à CAPES e a CAPES tem 9 áreas de atuação. As áreas humanas é que recebiam mais recursos dentro da CAPES. Né? E a gente é um país que precisa desenvolver e crescer. Não quer dizer que as humanas elas não ajudam o país a crescer, mas qualquer país, na Coreia, principalmente aqueles mais avançados tecnologicamente, elas têm as áreas de pesquisas prioritárias. Então tem que ser a área de engenharia, segurança cibernética, ciências, a química, tem que ter o grosso do investimento. Né? Então isso aí em qualquer lugar, o CNPq é a mesma coisa também, precisa ter prioridade. Então, ou seja, não quer dizer que tem que deixar de investir nas humanas, mas priorizar aquilo que é essencial para o crescimento do país, porque sem isso a gente não consegue manter o nosso PIB, superávit, etc. Né? Bom, sobre a questão de gênero, deixa eu falar rapidamente algumas coisas, e assim, é bom que a gente tenha vários jornalistas presentes, para estimular também que mostre as coisas boas que acontecem no governo de direita, mostre o que acontece no nosso país. Vou dar exemplo, o governo Bolsonaro escolheu a primeira mulher reitora da UFRJ em 100 anos, a reitora Denise. Inclusive, quando ela estava na lista tríplice, eu que apresentei ela para o secretário Arnaldo, à época, ele vai até lembrar. Eu tive num congresso, eu conheci pessoalmente, falei, você já falou com o secretário da Educação Superior? Assim, eu liguei para ele na hora, falei, conversa com ela, uma reitora aí que está na lista tríplice, né, e acabou depois foi escolhida. Várias secretárias do MEC, do gênero feminino, a Fernanda Bittencourt, ela cuidava da parte financeira do MEC, a Hilda, lá da Semestre. Né? Vou dar exemplo, eu contava na CAPES, eu tinha 6 diretores, 3 eram mulheres, 3 eram homens. Inclusive, a minha diretora substituta, a Sônia, que foi vice-reitora da UNB, presidia a CAPES na minha ausência. Né? Aqui no ITA, por exemplo, eu tenho pró-reitores aqui, chefes de divisão aqui, sexo feminino. A gente tem um programa que estimula as mulheres na engenharia, para que desde criancinha a gente manda alunos do ITA nas escolas, dá aula, e as meninas vão e estimulam, porque a procura da engenharia do sexo feminino é bem menor do que dos homens. Então, assim, estimular isso. Então, existem programas hoje no governo de direita, pesados, que buscam incentivar as mulheres em todas as áreas do conhecimento e gênero. Então, ou seja, eu acho que isso tem que ser bem relatado. E repito, né, no final, depois, se puder ter um tempinho para falar um pouquinho sobre a esquerda, tem alguns pontos que precisam ser bem assim, falados aí. Perfeito. Eu vou passar agora a palavra para a professora Amabile. Amabile, queria te perguntar especialmente, ainda nessa linha de campanhas aí para tirar, vetar determinados gêneros, determinadas menções a determinados temas, a senhora percorreu a escola e participou muito ativamente das discussões da Base Nacional Comum Curricular. Queria tanto saber como que a senhora vê que isso estava e como ficou no final a questão de gênero, e se a base, ela hoje é um documento que pode garantir uma educação não sectária, ou se a senhora acha que a base tem problemas. E aí tem uma pergunta que veio aqui do Rafael também pelo chat, em que ele pergunta o que a FENEP acha do novo decreto de educação especial, que faz aí uma preferência por escolas separadas, né? Tá certo. É tanta coisa nessa altura, a gente dá conta, né? Bom, se você me permite, o machismo, a questão da dificuldade da mulher caminhar nas carreiras políticas, nas carreiras de exata, no nosso país, não tem nada a ver com o governo esquerda-direita, tem a ver com a sociedade. A nossa sociedade é machista. Me desculpa, viu, Saldanha? Eu sei que às vezes as pessoas gostam de dizer, sim, porque foi o governo da esquerda que a mulher. Não, a gente sofre dificuldades para caminhar nas nossas carreiras, na carreira sindical, então foi muito complicado e é complicado. E eu tenho uma carreira sindical, você sabe disso. Não é tranquilo para uma mulher, mas não é porque é esquerda ou direita, vai me desculpar, mas é porque a nossa sociedade ainda está aprendendo a conviver
e a entender os diferentes, né? E um dos diferentes da escola também é a escola trata com os diferentes, e a escola trata com os diferentes. E a escola sabe tratar com os diferentes. Eu acho que a gente precisa fazer uma diferenciação entre educação sexual e orientação sexual. A escola educa, faz uma educação sexual, como sempre tem feito, mas não faz uma orientação educacional. Isso é uma questão. Então, eu concordo que a gente separa essas coisas, mas a educação sexual é tema da escola, né? A BNCC, eu me lembro muito bem quando no governo da Dilma entregou pelo ministro Aloysio Mercadante a BNCC, a primeira versão, no Conselho Nacional de Educação. E o Mercadante fez assim no final, não sei se você estava lá, Paulo, ele fez um assim, olha, ai daqueles que forem contrários à BNCC, etc e tal. E, por fim, o próprio PT foi o que mais fez oposição à BNCC. Ela foi aprovada durante o governo do Temer e vai ser implantada no Jair Bolsonaro. Então, ela passou, a BNCC sobreviveu a tudo isso. Por quê? Porque é um texto que foi feito por especialistas. Mais de 200 especialistas brasileiros em educação escreveram a BNCC. Ela foi debatida, altamente debatida, defendida, ela foi negociada, algumas coisas foram retiradas por uma questão de negociação, por decisão de governo, tanto do governo da Dilma, quanto do governo do Temer, quanto também do Jair Bolsonaro. Então, são coisas que estão transitando, essa linha está transitando. Eu acho a BNCC extremamente necessária, ela não é ideal, a gente vai ter que melhorar. Nós temos uma comissão dentro do CNE, da qual eu sou, inclusive, a relatora, para a gente tratar dessa questão da BNCC, de como é que está a implantação da BNCC, mas ela garante o direito da criança de aprender. Eu achei que isso foi a grande contribuição da BNCC. Antes, a escola estava muito preocupada com o conteúdo que ela tinha que desenvolver. Hoje, a escola está preocupada com as competências e habilidades ligadas a esse conteúdo, mas que isso é um direito da criança. Isso muda muito as coisas do nosso país. Muda bastante a questão do entendimento para os educadores, né? Com relação ao que você tinha me perguntado, Saldanha, que eu acho que eu me perdi aqui, tanta coisa, não é? Não, só A uma BNCC, última questão sobre a do questão da rapaz, sobre Política Nacional de Educação Especial. É uma Pois é, pergunta da plateia. eu estava lá no Palácio Planalto quando a política foi lançada, né? Eu estava presente. Eu tenho uma escola que é uma escola inclusiva. Eu não entendi que a política educacional da educação especial obrigue a ter escolas especiais, mas ela possibilita que aquela criança que não aprende na escola tradicional e que tenha alguma dificuldade mais severa, ela tenha o direito de ter uma escola dedicada a ela. Ela não proíbe, por exemplo, que eu atenda os autistas que eu atendo, as crianças com Down que eu atendo, ou mesmo, eventualmente, surdos. Ela não proíbe as escolas de continuar dentro da sua linha de inclusão, mas ela dá a chance de 13% dos brasileiros que têm alguma dificuldade, alguma deficiência na parte cognitiva e de aprendizagem, que elas tenham uma escola que possa ser especializada naquilo que ela está desenvolvendo. A FENEP, respondendo ao Rafael, a FENEP está fazendo um estudo por meio de na realidade, são duas vertentes. Nós estamos fazendo a questão pedagógica, fazendo a leitura do plano agora, do ponto de vista pedagógico e jurídico. Me parece que o plano tem incongruências jurídicas. Isso eu não posso te esclarecer nesse momento, mas nós vamos entregar no Conselho Nacional de Educação. As entidades todas devem fazer isso. A própria Comissão de Educação Especial, que é presidida pela professora Sueli, deve proximamente chamar uma audiência pública para ouvir as pessoas. E também vamos conversar com o ministro, porque no dia que ele lançou o plano, ele foi sincero, ele disse, olha, o plano precisa de melhoras, ele vai precisar de uma discussão. Ele já, no lançamento, se você resgatar o discurso do ministro nesse dia, lá no Palácio Planalto, ele já alertava da necessidade de um debate nacional. Então, a gente vai fazer esse debate nacional, a Comissão de Educação Especial do CNE já está fazendo,
E a federação, especificamente, já está fazendo esse estudo, então não tem como eu te adiantar. Tá bom, Rafael? Mas a gente está fazendo. Se você se interessar depois, você pode fazer contato comigo. Quando estiver pronto, eu te encaminho. Obrigada, Saldanha. Perfeito. Gente, a gente já fechou 1h30 de debate, então eu acredito que a gente, infelizmente, vamos ter que encerrar. Enfim, tem uma série de perguntas que foram enviadas, eu também tinha preparado, infelizmente não vai poder continuar. Eu queria passar a palavra para cada um de vocês três, fazer uma breve finalização, e aí vocês fiquem também à vontade de dar um recado que vocês quiserem. Vou começar com o professor Anderson, e aí depois a gente segue para o deputado e para a Amada. Bom, Saldanha, então, assim, primeiro agradecer de novo, né, participar com o meu amigo Sóstenes, a professora Marta, que eu tenho conhecido há pouco tempo, mas que já tenho tido uma certa amizade com ela. Eu queria falar uma coisa que a esquerda defende tanto, e é bom que o deputado possa estar presente, porque ele é da Comissão de Educação, e lá os deputados de esquerda lutam tanto que pela escolha de eleições diretas para reitores das universidades federais. É uma grande asneira isso daí. Não. Nenhum país civilizado tem eleições diretas para reitores. Reitor não é cargo político, é cargo técnico. Outro dia fiz um desafio para um congresso de novo, só que respondeu, eu vou entregar um retome de presente para cada um que fizer. E eu entrego aqui no ITA pessoalmente. Se dentre as 100 melhores universidades do mundo encontrarem 5 que tenham eleições diretas, eu falo 5 para dar uma larga margem, né? Porque acho que não vai achar nenhuma. Não existe universidade top, de referência, não escolhe reitor por eleições diretas lá, do sindicato, fazer aquelas campanhas todas. Isso é coisa que tem que ser reformada. O ensino superior não pode ficar à mercê de sindicatos, mercê de eleições diretas. Em nenhum lugar do mundo acontece isso. Né? Então, ou seja, quando esse assunto for debatido na Comissão de Educação, tem que ser levado em consideração. Eu vejo que o STF está fazendo julgamento da questão. Eu não quero dizer que o reitor não tem que ter liderança, não tem que ter o respaldo da comunidade acadêmica, mas não é por meio de eleições diretas que você alcança um bom desempenho. E aí fica esses problemas que a gente tem identificado nas universidades federais. Chega uma lista tríplice para o presidente, ele não pode escolher, que dizem que não pode colocar o segundo, terceiro. Uma grande besteira, porque para quem tem a lista tríplice, você não pode escolher nem o segundo nem o terceiro. Então é um assunto que até merece depois aí, o Saldanha, um seminário sobre o assunto aí, se a GEDU quiser colocar, a Comissão de Educação estou disposto a mostrar os números, os dados e mostrar as referências internacionais. Legal. Professor, antes de passar a palavra para o deputado, só lembrar que amanhã, na quinta-feira, dia 22, a gente vai ter às 10 da manhã um debate que vai falar sobre o que será das universidades federais no pós-pandemia. Então, a gente provavelmente vai abordar esse tema aí. E amanhã ainda tem à tarde a pandemia volta às aulas em diferentes países, e na sexta, 2 mesas, as experiências estrangeiras de cobertura e um mini curso sobre o novo Fundeb. Queria dar esses recadinhos aí. Deputado, com a palavra, por favor. Paulo Saldanha, você, a Folha, meu muito obrigado. Quero, ao encerrar, lamentar que pelo primeiro ano a ausência aí de um representante do MEC. Espero que esse erro seja corrigido. Eu tenho o maior respeito e consideração pelo trabalho de todos os jornalistas. Sou defensor das liberdades todas, em especial da liberdade de imprensa, e lamentar esse episódio, essa ausência. Por isso, fiz questão também de estar aqui. Nós respeitamos todos os profissionais de jornalismo do país, sabemos da importância que vocês têm para a nossa democracia, precisamos fortalecer esses laços cada dia mais. Agradecer os 2 colegas que conversamos e dialogamos sobre esse assunto muito importante, que é a educação do Brasil. Pedir de verdade a Deus que ilumine a mente do nosso atual ministro da Educação, e que a educação seja a educação do sonho de todos nós, aquela que realmente forme o cidadão brasileiro, e que a gente possa viver dias melhores nesse país, com um futuro pautado como células fundamentais, depois da família, a educação no país. Obrigado pela oportunidade, parabéns à Folha pelo seminário, e agradecer a todos os convidados aí, a todos que participaram deste momento conosco.
Perfeito, obrigado, deputado. Os créditos todos para a Geduca e a Folha só me emprestou aqui para estar junto com vocês. Professora, Tá. agora Então, com as palavras finais. corrijo o agradecimento. Obrigado. Bem, eu quero agradecer, dizer ao Anderson que bom vê-lo, mesmo que virtualmente. Deputado, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Saldanha, pela sua gentileza, pelo seu cavalheirismo. Muito obrigada por essa oportunidade de participar aqui. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que é mais ou menos o que eu falo com os meus alunos. Eu trabalho com formação de professores também, e também falo para os professores que estão sempre ao meu alcance. Deus criou o mundo com a palavra, então a palavra é poderosa. Deus criou o mundo com a palavra. A palavra está diariamente com o professor. O professor diariamente pode criar um mundo com a palavra. Mas eu digo a vocês, jornalistas, igualmente, a palavra está com vocês. Diariamente, a palavra está com vocês. E o meu desejo é que vocês escolham palavras de acolher, palavras de descomplicar, uma palavra de construir um país, para que a gente possa merecer no futuro receber as crianças que hoje estão nas escolas. Obrigada, Saldanha. Obrigado, gente. Eu agradeço muito à professora Amabile Passos, ao professor e reitor do ITA, Anderson Ribeiro, e ao deputado Sóstenes Cavalcante. Lamento também, como deputado, que o MEC não pôde estar presente nesse congresso, mas o nosso objetivo com essa mesa é repercutir, que acho que é o objetivo, a missão da Geduca, repercutir o máximo de vozes que estão na sociedade, para que vocês, jornalistas, possam aí fazer o seu melhor trabalho. O congresso continua amanhã, e a gente se vê, não deixe de estar conectado aí e compartilhe também nas suas redes as informações sobre o Congresso. Grande abraço, obrigado.